Fala pessoal, boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Hoje eu quero pensar com vocês uma história que eu fiquei sabendo recentemente, que eu conheci. Fala sobre aquele que patrocina a obra de Deus, a casa de Deus. Hoje é muito difícil falarmos de dízimos e falarmos de oferta, porque quando se fala em dinheiro fica complicado em falar. E Provérbios diz para Provérbios 3, 8 ou 9, diz para nós honrarmos ao Senhor com todos os nossos bens e transbordarão nossos lagares. Ele é um conselho de Salomão, dizendo para a gente honrar a Deus com nossos bens, nossos recursos. E eu fico muito tranquilo em falar sobre esse assunto, porque quem deu esse conselho foi o homem mais sábio que existiu, que foi o Salomão. E é muito fácil a gente olhar para a Bíblia e viver o que aqueles homens viveram, na teoria. Poxa, Abraão foi abençoado, abençoou. Salomão foi o mais sábio da Bíblia. Aquela viúva pobre deu tudo que ela tinha. Aquela viúva, o azeite multiplicou. É muito fácil. Mas Deus, ele quer que nós experimentamos essas coisas. Deus, ele quer que isso aconteça conosco, porque ele é imutável, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. E eu estava vendo um dia um vídeo do Hernandes Dias Lopes, homem que eu tenho o maior respeito, acho que é um dos pregadores atuais que mais foca na palavra, né? E ele falou de uma história de uma senhora, se eu não me engano é no norte ou no nordeste, que a igreja dela tinha um programa de TV não, minto, rádio, um programa de rádio. E aquele programa alcançava muitas famílias eram abençoadas através daquele programa. Só que aquela igreja não estava conseguindo manter aquele programa. Já estava alguns meses atrasado e aquele programa ia fechar as portas. E o pastor ficou muito triste. E o pastor disse em uma pregação, em uma igreja, ele disse que tinha que acontecer alguma coisa, de uma oferta e tal. Só que era ao olhar humano impossível. E uma senhora com o seu esposo, ela ia até a pé, não tinha recursos para ir a pé, e ela voltando para sua casa, em média de 5 a 6 quilômetros, ela disse para o seu marido: nós temos que fazer alguma coisa. E o marido disse: pô, mas a gente não tem nada, a gente está vindo a pé, como que a gente vai fazer? Ela disse: alguma coisa a gente tem em casa. E quando ela chega em casa, ela olha no quintal e vê aquelas galinhas dela. E no meio da galinha ela vê um galo bonito. E ela pegou aquele galo, talvez na sua região aquilo teria um valor enorme. E ela pegou aquele galo, levou até a casa do pastor e ofertou. O pastor ficou até um pouco com vergonha, constrangido, porque não estava esperando aquilo. Mas ele recebeu aquele galo e colocou na internet. E olha como as coisas de Deus são, né? Ele colocou aquele fato na internet, a atitude daquela senhora, e aquela notícia se espalhou nos 4 cantos do Brasil e até fora do país, né? E aquela mulher era uma mulher que mexia com terra. Ela era meieira. Meieira, para quem não sabe, é você alugar uma terra que não é sua, você plantar. Quando você colher, você planta, você gasta dinheiro com adubo, com tudo, com água, com tudo. E quando você colher aquilo que você plantou, você tem que dividir, repartir com o dono da terra. E aquela notícia se espalhou e levantou um irmão de um lugar e pagou 10 meses de programa por causa daquela atitude. E ela, através de um galo,
ela abençoou a obra do Senhor. E como Deus não fica devendo nada a ninguém, como Deus é perfeito, e eu sempre digo isso, quando eu patrocino a obra de Deus, Deus me patrocina. Perguntaram qual era o sonho daquela mulher. E o sonho daquela mulher era ter uma geladeira em casa para beber uma água gelada. Ela não só ganhou uma geladeira, como ganhou um fogão também. Levantou uma pessoa e abençoou ela. Levantou uma outra pessoa e comprou uma terra para ela não mais precisar dividir com o dono da sua antiga terra. Agora tudo que ela fazia era o lucro total para ela. E Deus também usou uma outra pessoa, um agrônomo, para ir até lá e ajudar ela a plantar melhor, produzir melhor, para poder ter mais fruto, para poder colher mais. E aquela mulher foi próspera. Se você olhar a história dela, ela ganhou muito mais coisas, mas o meu intuito não é falar somente da história dela. O meu intuito é dizer o que tem acontecendo nos dias atuais, no hoje. Ela patrocinou a obra do Senhor com aquilo que ela tinha, e Deus deu muito mais daquilo que ela precisava. Deus deu muito mais daquilo que ela poderia imaginar. Quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, que você não, ainda que você tenha pouco, esse pouco na mão de Deus, ele se torne muito. Não olha para o valor da sua oferta, não olha para o valor daquilo que você deposita na gasofiláceos. Olhe aquilo que está no teu coração. Eu separei um pouco do muito que Deus tem me dado para abençoar algumas pessoas. Primeiro eu tiro o dízimo da minha esposa, o meu dízimo, que a gente trabalha junto, o dízimo do nosso negócio, devolvemos ao Senhor. E durante a semana a gente tenta ajudar algumas pessoas necessitadas. E eu posso testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Quando você faz algo para Deus sem troca, Ele te dá, Ele retribui muito mais além do que você pode imaginar. Eu tinha uma conta para pagar essa semana de um valor muito alto. E Deus supriu todas as coisas e eu tenho um valor para depositar. Se eu fosse pensar nesse valor, eu não dizimava. Se eu fosse pensar nesse valor que eu tinha para pagar, eu não ofertava. Mas eu creio que o Deus que abre a janela do céu, Ele abre a janela em nosso favor. Então, com você que está passando por um momento difícil financeiro, eu quero te lembrar a história dessa mulher. Para você honrar o Senhor com seus recursos, com as suas ofertas, devolver a Ele um pouco do muito que Ele tem te dado. Experimentar viver os milagres do Senhor. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua família. Deus vai honrar a tua casa. Seja luz por onde você passar. Seja luz onde você colocar as mãos. Seja luz naquilo que você for fazer. Devolva a Ele não por pressão. Devolva a Ele por gratidão e por alegria. Porque Deus ama o que dá por alegria. E nessa parte desse versículo está lá em 2 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, o verso 9, no 10, ele fala: e Deus aumenta a vossa sementeira para nós semearmos. Ele aumenta a sua sementeira, porque Ele sabe que o teu coração está em ajudar, porque Ele sabe que o teu coração está a abençoar o reino dEle, então Ele te dá mais recursos. Não como troca, porque Ele sabe que tu tem um coração abençoador. Tenha um coração abençoador, meu irmão. Que teu coração venha ser um coração de bênção. Ah, mas eu não vou dar dinheiro para a igreja, eu não vou dar dinheiro para pastor. Olha, a igreja ela foi instituída, a não ser que você saiba que está tendo alguma coisa errada. Se você souber, você tem que sim orar a Deus para que isso mude.
Mas a igreja foi constituída para ajudar o próximo, para abençoar as pessoas, obra social, para abençoar os de dentro, para abençoar os de fora. O teu dízimo é para isso, para pagar o aluguel da igreja, para manter a igreja, para pagar a luz, para manter a luz, para dar assim um salário digno para um pastor, sim. Todo obreiro é digno do seu salário. Só que, se você der o dízimo pensando no que estão fazendo com o seu dinheiro, você vai dar com um pouco de receio, de medo e de tristeza. Dê para a obra do Senhor. Se alguém de lá está administrando esse dinheiro erradamente, essa pessoa vai ver com Deus e não é você. Porque se fosse você para falar o que deveria fazer e acontecer, Deus tinha te colocado lá. Mas Deus te colocou numa posição para abençoar. Deus te colocou numa posição para abençoar aquela obra, aquela igreja. Então, seja um ofertante fiel, um dizimista fiel, e você vai experimentar coisas absurdas que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz.